com os irmãos, por esta oportunidade que Deus me dá de conhecer uma igreja linda, fervorosa, cheia do poder e da graça de Deus. Tive o prazer de estar aqui semana passada, cultuando juntamente com meu irmão, pastor Tony Santana, me fortalecendo da palavra de Deus e conhecendo esse povo. E hoje tenho novamente o privilégio de estar voltando aqui a esta casa, através do nosso pastor amado, pastor Marcelo, que nos fez o convite, confiou de nós estarmos aqui pregando essa palavra de Deus. Antes de nós lermos a palavra do Senhor nessa noite, eu trago a saudação em Cristo do meu pastor presidente, pastor Emanuel Júnior, ali da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, da cidade de Birigui, interior de São Paulo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nessa noite, amém? Eu quero fazer a apresentação do meu trabalho, para no final deixar Deus fazer aquilo que Ele quer conosco nessa noite. Eu queria estar apresentando o meu primeiro trabalho aos irmãos, que é uma mensagem que Deus me deu por título Cama, Cadeira, Mesa e Candeeiro. São 4 elementos dentro do quarto do profeta chamado Eliseu. Uma palavra profunda que Deus me deu, e através desta palavra Deus tem salvado vidas, tem feito milagres, prodígios e maravilhas. Adquira se você puder, abençoe o meu ministério e certamente Deus estará abençoando o seu ministério também. Quem acredita em milagre nessa noite? Quem é o milagre nessa noite, diga: eu sou milagre. Bata no peito e diga: eu sou milagre. Existem certos momentos em nossas vidas que nós precisamos acreditar que Deus existe, que Deus faz milagres em nossas vidas. Deus me concedeu um documentário por título Testemunhando Impossibilidades. O porquê desse título, irmão Edton? Porque há 2 anos, quase 3 anos atrás, no ano de 2012, eu sofri um acidente onde eu queimei 38% do meu corpo. Tive queimaduras de 2º e 3º grau avançado. Fui desenganado por 6 médicos dentro da cidade de Birigui e dentro de uma cidade próxima chamada Catanduva. Inclusive, acho que o pastor deve conhecer. Em um hospital especializado em queimaduras. Era impossível de eu estar aqui nessa noite. O médico olhou para minha mãe e disse assim: ele não vai sobreviver. Ele não tem chances de vida. Ele não tem chances de ficar vivo. E se ficar vivo, ficará sem uma perna, ficará sem um braço, com sequelas na cama, e nunca mais terá uma vida comum como de uma outra pessoa. Infelizmente nós não podemos fazer nada. Mas eu louvo a Deus, eu exalto a Deus, porque quando o médico diz que não tem mais jeito, quando a sociedade diz que não tem mais jeito, quando os amigos desprezam a sua vida, Deus entra com a providência e traz vitória para a sua casa. Você acredita nisso? Levante a sua mão assim comigo. Bata no peito de novo e diga: eu sou milagre. Eu posso testificar que eu sou milagre na parte de Deus nessa noite. E se você puder, adquira esse DVD. Eu vou estar marcando para o pastor, se for propício, uma outra data. Estaremos retornando aqui, mostrando as marcas que eu tenho no peito, contando o testemunho, e o nome do Senhor será glorificado. Abençoe a minha vida, abençoe meu ministério itinerante, e Deus estará abençoando a sua vida. Ao final do culto, minha esposa estará lá fora com os DVDs, custam R$10 apenas. Se você abençoa a minha vida, Deus certamente abençoará a sua. Amém? Aproveitando o ensejo que os irmãos estão em pé, pegue a sua Bíblia, você que a trouxe comigo. Abra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 19. Estamos em um culto de missão, é uma festividade de missões. Missão está no coração de Deus. E quando foi me dado o convite a estar aqui ministrando essa palavra, eu orei a Deus, pedi a Deus uma palavra para transmitir à igreja. E eu queria partilhar esse texto conhecido com todos os irmãos nessa noite, porém de muito proveito espiritual às nossas vidas. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 19. Quem achou me dê um sinal com amém. Amém.
Quem não achou, diga misericórdia. Vamos ler a palavra do Senhor. A epígrafe do texto diz: João Batista clama no deserto. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogarem, dizendo: quem és tu? Ele confessou e não negou, mas declarou francamente: eu não sou o Cristo. E o questionaram: quem és, então? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? E João afirmou: não sou também. Então perguntaram a ele: quem és tu? Dá-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E João lhes disse: eu sou a voz que clama em meio ao deserto. Fazei o caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Repita assim comigo: eu sou a voz, que clama em meio ao deserto. Diga mais uma vez: eu sou a voz, que clama em meio ao deserto. Tome o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor por essa noite. Meus irmãos e irmãs, estamos nessa noite, nesta grande festividade que Deus proporcionou para nós estarmos aqui, louvando e agradecendo o nome do Senhor. E diante do texto, diante da mensagem sobre obra missionária, falarmos sobre missão não é simplesmente dizermos que temos que pregar o Evangelho. Missão vai muito mais aquém daquilo que nós imaginamos, pensamos, queremos fazer aquilo que nós queremos. Quando nós olhamos à luz da Bíblia Sagrada, nós vemos por volta do ano 760 a.C., Deus levantando um homem por nome de Isaías. Isaías estava cabisbaixo pela morte de Uzias, e a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo de número 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu tive uma grande visão, vi o Senhor assentado nos céus, e sobre os céus havia anjos, querubins e serafins que o adoravam e o engrandeciam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nós vemos dentro da luz da Bíblia Sagrada o profeta Isaías sendo chamado de profeta messiânico, porque profetizou sobre a vinda de Jesus Cristo, profetizou sobre aquilo que Jesus viria fazer à terra. O interessante é que muitos teólogos e estudiosos dizem que o livro de Isaías, ele é uma mini-bíblia, composto de 66 capítulos, ou seja, a Bíblia tem 66 livros, para cada capítulo do livro de Isaías seria um livro da Bíblia. Quando nós lemos o capítulo de número 40, nós vemos Deus trazendo uma nova mensagem, ou seja, até então, o capítulo de número 39, do 1 ao 39, é dividido uma mensagem justa, é dividido uma mensagem rigorosa ao povo, uma mensagem de arrependimento. E agora, quando se fala do capítulo 40 à frente, Deus vem trazendo uma mensagem de gozo, de regozijo, de paz, de esperança ao povo. E quando se é lido Isaías capítulo de número 40, versículo de número 3, se diz: eu sou a voz que clama em meio ao deserto. Haverá um homem que será essa voz que clama em meio ao deserto. Haverá um homem que preparará o caminho do grande Jesus Cristo. Ora, nós olhamos e vemos à luz da Bíblia Sagrada, o único propósito de Deus para com o homem era se achegar um pouco mais ao homem. O homem já estava afastado de Deus por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa daquilo que havia entrado dentro de si, ou seja, a concupiscência da carne. O homem estava afastado dos caminhos do Senhor. Isaías capítulo de número 59 diz assim: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus, para que não os entenda. Escute, você está aqui nessa noite, você só veio aqui nessa noite porque a misericórdia de Deus está estendida pela sua vida. Você só está presente nesse culto porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar a sua vida. Você só teve libertação, a sua casa só teve libertação, a sua vida só tem vitória porque Jesus Cristo
foi o grande missionário que veio aqui à terra, verteu o seu sangue na cruz do Calvário, sabe para quê? Para que você estivesse sentado hoje aqui, levantando a tua mão, adorando, exaltando, bendizendo, enaltecendo a esse Deus Todo-Poderoso. Eu me recordo de quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu conto isso porque é testemunho de aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Nós temos que contar e testificar que Deus é poderoso para entrar em nossas vidas. Eu me lembro quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor e eu estava dentro de uma festividade mundana, na roda com um dos amigos, cheirando cocaína. Eu fiquei viciado durante 3 anos e meio no mundo das drogas, viciado em cocaína. E aquele jovem olhou para mim e disse assim: ei, Wellington, o que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Será que Deus não existe? Será que Deus não está nos vendo? Será que o plano de